Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do limite da suportabilidade das perdas ou o princípio da inevitabilidade das consequências. É comum se dizer no processo de adicção que a pessoa chegou ao fundo do poço. Esse fundo do poço representa o limite de suportabilidade das perdas. Ou seja, representa aquilo que a pessoa é o máximo que a pessoa admite como perda. Ela não aguenta mais perder, ela não aguenta mais sofrer, se submeter a esse processo de adicção. Aí ela chegou no seu limite. Veja, esse princípio ele, na verdade, é uma característica da adicção. Mas por que ele é um princípio na abstinência? Porque na abstinência, essas perdas, esse conjunto de perdas, né, que a pessoa teve lá na adicção, desemprego, divórcio, prisão, doenças que ela pode ter contraído e tudo mais, tudo que envolve, né, todo aquele processo de problemas financeiros, né, conflitos em relacionamento, tudo aquilo, todo esse conjunto. Isso são as perdas. Então, existe um limite dentro dessas perdas. Esse limite de suportabilidade, que é uma característica lá da adicção, se projeta na abstinência. E se torna um princípio na abstinência porque ele pode ser usado como um opositor. O que são os opositores? Opositores são pensamentos, são crenças, são fatos ou atitudes da vida da pessoa em que ela pode estar constantemente se lembrando para não voltar à adicção. Ou seja, são crenças que se opõem ao passado de drogadição. Cada vez que a pessoa pensa no opositor, ela se lembra de que não pode voltar para a adicção. Isso é um opositor. Eu gosto de pensar sempre que os internamentos, de um modo geral, são opositores, são grandes opositores, né? Porque o internamento não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito agradável, então ele serve como opositor. Você pensa, pô, se você recair, se você se reintoxicar fisicamente, terá que ser internado. E isso é um opositor, né? E esse conjunto de perdas, esse balaio todo das perdas, ele deve ser relembrado periodicamente pelo abstêmio para que ele não volte à adicção, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tende a nos enganar e nos deixar com a sensação agradável que o passado da drogadição deu, mas não com as sensações ruins. Então essas sensações ruins, elas têm que ser constantemente relembradas para que a pessoa não cometa o erro de achar que ainda pode ter prazer ou ter alguma satisfação no retorno ao processo de adicção. Esse é o princípio do limite de suportabilidade das perdas, né? E eu também chamo de princípio da inevitabilidade das consequências. Por quê? Porque as consequências, com descaso a esse princípio, são inevitáveis, né? As consequências com descaso no processo de abstinência são inevitáveis. A pessoa ela passará por uma das abstemiopatias e poderá voltar ao universo adicto, aquele passado adicto. Então, era isso que a gente queria conversar sobre o princípio da suportabilidade das perdas, né? E dessa inevitabilidade das consequências. A importância disso, de ser constantemente relembrado pela pessoa. E não é relembrar para sofrer, não. É relembrar apenas com a intenção de ver aquela imagem do fundo do poço novamente, né? Saber que se bobear, se cometer erros, ou equívocos, ela volta ao passado adicto muito facilmente. Tá?